Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, que a graça de Deus esteja com você e com a sua casa. Seja bem-vindo à nossa escola bíblica online, à nossa escola virtual, visto de não podermos estar nos reunindo nestes últimos dias, devido aí à pandemia do coronavírus. Hoje, na nossa lição, na nossa revista, estaremos abordando a lição número 12, que falaremos sobre Jesus, o homem perfeito. Quando falamos que Jesus é o homem perfeito, estamos falando sobre a perfeita pessoa de Cristo, composta de duas naturezas. Primeiro, a natureza humana e a natureza divina, ok? Então, quero observar com você os objetivos da nossa lição de hoje. Primeiro, objetivo geral: clarificar que o Senhor Jesus, ele é igual ao Pai, tá? E também a nós. Igual ao Pai porque ele é divino, e igual a nós porque ele é humano, ok? Os objetivos específicos da nossa lição, em primeiro lugar, é expor a divindade de Jesus. Jesus é uma pessoa divina, ok? Explicar a humanidade de Jesus. Ou seja, Jesus também é uma pessoa humana. Ele é divino e humano ao mesmo tempo. Ele goza dessas duas naturezas. Mas, por final, deixar bem claro que mesmo sendo divino e humano, essas duas naturezas são perfeitas entre si, elas não anulam uma a outra, que Jesus é perfeito, que essas duas naturezas não se contrapõem, não se contradizem, né? Elas não se enrolam, mas elas se aperfeiçoam em uma única pessoa chamada Jesus, ok? Leitura bíblica em classe está em Lucas, capítulo 2, versículo 40 ao 52, que vai falar sobre o desenvolvimento de Jesus como ser humano. Então, o versículo 40, eu quero só observar com você o versículo 40, ok? Mas nós vamos deixar essa observação para depois, quando estivermos falando sobre a humanidade de Jesus, tá bom? Então vamos observar aqui o nosso texto áureo. O texto áureo diz o seguinte: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Verdade prática: verdadeiro homem e verdadeiro Deus, Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua humanidade e sua divindade não são aparentes, são reais e perfeitas e plenas, ok? Eu quero observar com você um detalhe aqui interessante. Essa verdade prática diz o seguinte, que a divindade e a humanidade de Jesus, a divindade, a natureza divina e a natureza humana de Jesus não são aparentes, ok? Não são aparentes. Ou seja, Jesus não era um Deus que se disfarçava de homem, que parecia ser homem, mas por trás, na verdade, não era. E também ele não era um ser humano que se dizia ser Deus, muito pelo contrário. Ele é perfeito e plenamente homem e perfeito e plenamente Deus, ok? Que fique bem claro. Então vamos logo para o nosso primeiro tópico da nossa lição. Então o primeiro tópico da nossa lição vai mostrar Jesus como verdadeiro Deus, ok? A Bíblia é muito clara em mostrar que Jesus é verdadeiro Deus. De que forma a Bíblia revela que Jesus é verdadeiro Deus? Em primeiro lugar, porque a Bíblia diz que Jesus desfruta da
do atributo de eternidade juntamente com o Pai. Isaías capítulo 9, versículo 6, que é uma profecia clara acerca da pessoa do Cristo, diz lá que o principado estaria ou está sobre os seus ombros, e o seu nome seria Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, chama Jesus ali de Deus Forte, Pai da eternidade. Ele é antes até mesmo da eternidade. Então Jesus é o Pai da eternidade. Quando você lê João no capítulo 1, João no capítulo 1, destacando o versículo 3, diz que todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito sem ele se fez. Ok? O versículo 1 desta referência bíblica diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então o próprio versículo, a própria Bíblia, o próprio Novo Testamento já começa mostrando que Jesus é antes de todas as coisas, que ele desfruta de eternidade com o Pai e que ele é o próprio Deus. Ok, meus amados? Que fique bem claro isto. A Bíblia também revela Jesus como Deus através dos seus principais atributos. São os atributos que revelam sua grandeza e suas perfeições. Jesus é mostrado na Bíblia como a fonte da vida, que ele tem vida em si mesmo, ok? Vamos enfocar bem esta parte aqui. Jesus é mostrado na Bíblia como aquele que é a fonte da vida, que tem vida em si mesmo, Chama ele de imutável, nesse texto aqui de Hebreus capítulo 3, versículo 8. A Bíblia mostra Jesus como um ser onipresente, ou seja, que ele preenche todos os lugares, que ele pode estar em todos os lugares. A Bíblia também mostra Jesus como um ser onisciente, ou seja, que ele sabe todas as coisas. Estão aqui as referências abaixo. Mostra que Jesus é onipotente, que ele tem todo o poder nos céus e na terra, ok? Aqui estão as referências bíblicas para você verificar, tá bom? Então Jesus é verdadeiro Deus. Quando nós falamos, por exemplo, nós temos um texto bíblico aqui em Filipenses, capítulo de número 2, a partir do versículo 5 até o 11, onde fala ali do esvaziamento de Jesus, Dizemos lá que a Bíblia deixa claro que Jesus se esvaziou, O texto que mostra ali fala que esse esvaziamento, na verdade, é uma referência à glória de Jesus, Jesus se esvaziou da sua glória e não da sua divindade, não da sua natureza divina. Ele não deixou de ser Deus ao se tornar humano. Ele esvaziou-se da sua glória, ok? Então que fique bem claro esse ponto para você. Então vamos para uma síntese aqui. A síntese do primeiro tópico diz que as Escrituras revelam que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Então, neste exato momento, nós temos ao lado direito do trono do Pai um homem, ok? Um ser humano dotado de corpo físico, de alma, ok? E de atributos humanos, assim como qualquer ser humano, ok? A única diferença é que este ser humano que está ao lado do Pai, ele também é Deus e é perfeito. Ok? Já observamos o primeiro tópico, que trata sobre a divindade de Jesus. Agora vamos falar sobre a humanidade de Jesus, tá bom? Então, a humanidade, quando nós falamos sobre a divindade de Jesus,
nós queremos dizer que Jesus é eterno, ou seja, não houve um momento em que Jesus não existisse. Ele sempre existiu e sempre existirá. Ele é eterno, ele é Deus. Porém, ao tratar sobre a humanidade de Jesus, a gente precisa se situar no tempo, porque como ser humano teve um momento em que Jesus passou a existir, ok? Que foi quando ele encarnou no ventre de Maria, quando ele foi concebido no ventre de Maria, mais ou menos 2000 anos atrás. Então, antes da sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai, como está escrito em João, capítulo 1, versículo 18, ok? Mas houve um momento em que ele se encarnou, em que ele passou a existir como ser humano, tá bom? Então, que fique bem claro isto. Então, como ser humano, Jesus foi profetizado no Antigo Testamento como o Messias, como ungido que estaria para vir para libertar a nação judaica do jugo, da servidão, do pecado e da lei. Ok? Embora os judeus da época de Jesus não tivessem recebido, a grande verdade do Antigo Testamento é que o Messias profetizado seria um libertador espiritual e o salvador do mundo. Então, as profecias acerca do ungido estão no Antigo Testamento, mas a consumação destas profecias estão no Novo Testamento. É no Novo Testamento que nós temos a encarnação de Jesus, mas precisamente, nos Evangelhos. Jesus foi encarnado no Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós temos o cumprimento das profecias. No Novo Testamento nós temos o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, ok? Então o Filho de Deus tornou-se de fato carne. Isso está muito claro. João capítulo 1, versículo 14, diz que o Filho de Deus se fez carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ok? Então, a humanidade de Jesus não era ilusória. É bem interessante que nós enfatizemos isto. Ela é real. Ok? Então, só quero destacar para você aqui esse texto. Embora concebido sobrenaturalmente, a Bíblia deixa claro que Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo no ventre de Maria. O seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Como assim? Bom, a mãe dele precisou engravidar, ela ficou grávida, sua barriga cresceu, ela sofreu contrações. Jesus precisou nascer de forma vaginal, ok? E foi um nascimento vaginal. Jesus nasceu com um cordão umbilical, provavelmente chorou na hora de nascer, tá? Então teve todo um processo natural, tal como o nosso. E Jesus nasceu como uma criança, tá? O que saiu do ventre de Maria não foi um homem já pronto, foi um bebê, um menino chamado Jesus, tá bom? Que fique claro isto para os nossos amados alunos. A humanidade de Jesus era perfeita, em nada diferia da nossa, exceto quanto ao pecado. Então Jesus era um ser humano tal como eu e você, porém com uma diferença: Jesus não tinha pecado, ok? Jesus não tinha nenhum pecado. A Bíblia diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para tirar o pecado é necessário que ele não tenha pecado. Vários textos bíblicos dizem que Jesus era o Cordeiro imaculado, que nele não havia dolo, que nele não havia crime algum. Então Jesus, mesmo sendo homem, ele foi tentado em tudo, porém sem pecado.
ok? Então Jesus nasceu. Então é bem interessante que a gente enfatize isso. Jesus nasceu como homem na plenitude dos tempos. Quando nós falamos em plenitude de tempos, nós estamos falando do tempo oportuno, do tempo que Deus achou melhor, do tempo aceitável para o nascimento de Jesus, ok? Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. Vindo à plenitude dos tempos, Jesus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, ok? A fim de recebermos a adoção de filhos. Então, o texto é muito enfático, dizer que ele nasceu de mulher e se subjugou à lei humana, ok? Então, meus amados irmãos, o Cristo a quem nós servimos é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Então, foi em Israel que Jesus foi apresentado ao mundo, o Filho de Deus, que segundo a carne é também filho de Davi e de Abraão, nasceu em Israel sob a lei de Moisés e a lei de Roma. Ok? Aos 30 anos de idade, Jesus iniciou o seu ministério e durante esse período de 0 ano de idade até 30 anos, Jesus sentiu fome, Jesus sentiu sede, Jesus sentiu cansaço, Jesus dormiu, Jesus acordou, ok? Jesus sentiu dores, Jesus trabalhou, como é dito em Isaías capítulo 53, que ele era um homem experimentado no trabalho e homem de dores, tá? E uma das maiores provas de que Jesus era homem foi aquele momento lá no jardim do Getsêmani, aonde ele, com grande angústia, ele diz aos discípulos: a minha alma se angustia até a morte. E ele suou gotas de sangue por tamanha pressão que ele estava vivendo naquele momento. Também é dito que Jesus, como maior prova da sua humanidade, que ele morreu numa cruz, mas como prova também da sua verdadeira divindade, ele ressuscitou ao 3º dia para nunca mais morrer e nos dar o direito de vida eterna, ok? Então já está provado que Jesus é verdadeiro Deus e que ele é verdadeiro homem. Mas de que forma? De que forma essas duas naturezas se relacionam em uma só pessoa, sem trazer confusão? Para isso eu convido você a reparar comigo um slide anterior que nós já passamos, que é muito interessante, né? É muito interessante. Falando ainda sobre a humanidade de Jesus. Olha o que diz a leitura bíblica em classe no versículo 40. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ok? Então, como homem, o menino, chamado de menino, crescia, se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria. Ok? Agora observe comigo o texto áureo. O texto áureo é muito interessante, texto áureo. Crescia Jesus, né? Jesus em sabedoria, capacidade intelectual, em estatura, capacidade física, em graça, capacidade moral e espiritual. Okay? Então, como todo ser humano, Jesus precisou desenvolver-se nessas áreas. Mas, como eu disse outrora, como assim Jesus tem duas naturezas, uma divina e uma humana? E essas duas naturezas não se contrapõem, não se contradizem, né? Como assim? É o que vamos observar agora, algo que é muito interessante, esse slide aqui, este gráfico, para nós conseguirmos entender por que que Jesus é o homem perfeito, ok? Então, nós temos em Jesus uma única pessoa, tá? Nós temos
uma pessoa. Em Jesus nós temos uma pessoa, tá? Porém, esta pessoa, né, chamada Jesus, ela contém duas naturezas, tá ok? Duas naturezas. Uma natureza é divina e a outra natureza é humana. Essas duas naturezas não entram em choque. Não entram em choque, muito pelo contrário, elas se complementam. Essas duas naturezas se complementam, se aperfeiçoam, formando uma só pessoa chamada Jesus Cristo. Isso nós chamamos de união hipostática. União hipostática é um termo teológico para dizer que as duas naturezas de Jesus, né, que Jesus é 100% Deus e 100% homem, que essas duas naturezas elas não se chocam, elas não se contradizem, né? Elas não danificam uma a outra, mas elas se unificam, ok? Para formar uma só pessoa chamada Jesus, tá? Para formar uma só pessoa chamada Jesus. Vamos para o outro lado aqui do nosso gráfico. Quero mostrar para você aqui. Nós não podemos cair na heresia, né? Não podemos cair na heresia de dividir a pessoa de Jesus. Em Jesus nós não temos duas pessoas. Jesus não é esquizofrênico e nem bipolar. Quando nós dizemos que Jesus é homem e Deus ao mesmo tempo, nós estamos dizendo que ora Jesus é homem e ora ele é Deus. Em um momento ele é Deus, em outro momento ele se transforma em homem. Não, não é isso. Jesus é sempre homem e Deus ao mesmo tempo, ok? Então, em Jesus, para ficar claro, nós temos uma pessoa. Porém, as naturezas é que são duas naturezas, uma divina e uma humana. E essas duas naturezas não se contrapõem e não se contradizem, ok? Por isso, Jesus é o homem perfeito, tá? Por isso, ele é o homem perfeito. O homem que veio para subjugar o pecado e nos resgatar da servidão e nos dá o direito de vida eterna. Que Deus nos abençoe, espero que tenha ficado claro e que você possa aprender, né, mais e mais a cada dia sobre a pessoa de Jesus. Fique na paz do Senhor.